Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. Hoje vamos abordar um tema que, primeiro, tem de tocar o coração. E isso é quase literal, para depois poder salvar vidas. Falo sobre doação de órgãos, ou, mais precisamente, sobre estratégias para aumentar o número de doadores de órgãos. Esse é o recorte temático. E adianto, quando se fala em doação de órgãos, o Brasil já se desponta em pesquisas científicas e em recursos tecnológicos. Em 2023, foram realizados aproximadamente 30 mil transplantes. O país bateu recorde de transplantes de fígado, coração, córneas e células da medula óssea. Mas ainda há muito a ser feito. Olha só, a Espanha está na dianteira. Em 2021, enquanto marcamos 15 doadores efetivos por milhão de habitantes, a Espanha marcou 40 doadores por milhão. A Espanha é um modelo global em doação de órgãos. E, só para constar, a legislação espanhola prevê que todas as pessoas falecidas sejam doadoras, a menos que haja alguma declaração contrária deixada pela própria pessoa falecida. Sem dúvida, é preciso avançarmos. Muito embora as pesquisas científicas se despontem, a legislação brasileira caminha a passos lentos. Países europeus como Bélgica e França, na mesma esteira do que acontece na Espanha, têm muito a nos ensinar, no que se refira, obviamente, às leis que regem a doação de órgãos. Alguém pode me perguntar, Gislaine, o que prevê a legislação brasileira nesse sentido? No Brasil, a lei assegura que o corpo, quer dizer, o defunto, pertence à família, a quem cabe decidir, permitir ou não, a remoção de órgãos para transplante. E isso independentemente de alguma manifestação anterior daquele que acabou de falecer. Entendamos, se fulano de tal desejou ser doador, essa disposição só vai ser aceita, quer dizer, os respectivos órgãos só serão removidos se a família do falecido assim consentir. Esse é um dos motivos pelos quais o número de doadores não aumenta como o esperado. Acredito que, tanto a mim quanto a vocês, não nos parece razoável que haja, por aqui, uma lacuna dessa proporção. A vida é o bem maior a ser protegido por quaisquer legislações. Percebem a importância do tema? Ao longo desse podcast, vamos constatar que esse enfrentamento toca não só às pastas governamentais, como também ao cidadão comum. Está claro, a doação de órgãos é uma abordagem necessária no currículo do ensino médio, em especial para que vençamos o tabu que ainda interrompe o diálogo quando o assunto é morte. Nossa conversa está só começando. Fiquem por aqui. Falaremos a seguir sobre modos de apresentação do tema, sobre repertório sociocultural, argumentos e, por último, sobre algumas intervenções necessárias para o aumento das estatísticas da doação de órgãos. De início, acredito que seja bom lembrar que estão previstos 5 critérios ou 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2.
compreensão do tema, atendimento ao tipo e repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. Aqui deixo em evidência a necessidade de fazermos um projeto de texto, logo no primeiro parágrafo. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E, por último, 5. Proposta de intervenção social com vista a resolver o problema enfrentado. Vamos à apresentação do tema. Pessoal, conceituar ou definir o tema é uma boa estratégia para apresentá-lo, desde que o tema seja algo, digamos, desconhecido ou de difícil compreensão, o que não é o caso aqui. Doação de órgãos é assunto conhecido e, desse modo, é desnecessário conceituá-lo ou defini-lo. Em situações como essa, um bom caminho para apresentar o tema é recolher algum dado, em especial do gráfico, que certamente há na coletânea de apoio. Foi o que fiz. Assim, a literatura médica é farta em registros de doação, remoção e transplante de órgãos. O Brasil é, hoje, referência no assunto, haja vista a pesquisa, os recursos tecnológicos e a política assistencialista oferecida pelo Estado. Contudo, o Ministério da Saúde registra aproximadamente 65 mil pacientes na fila de espera. Tema apresentado, é preciso também pensarmos num repertório sociocultural, que deve ser, ao mesmo tempo, pertinente ao tema, legitimado, ou seja, admitido por uma área do conhecimento, e deve também estar vinculado, quer dizer, bem entranhado ao texto. Vamos lá. Em fevereiro de 2024, o apresentador de TV Fausto Rocha Júnior, o Faustão, passou por um transplante de rim. Esse fato ficou nacionalmente conhecido. É, sim, um excelente repertório, mas se hoje o tema da dissertação do Enem fosse doação de órgãos, seria de todo recomendável que nos lembrássemos de outro repertório, a fim de que surpreendêssemos nosso corretor. Afinal, milhões de candidatos usariam o caso Faustão como repertório sociocultural, é claro. Vou falar então sobre um outro repertório possível. Apertem os cintos, aqui vai. Em 2013, quando muitos de vocês nem pensavam na dissertação argumentativa do Enem, Chiquinho Scarpa, um empresário brasileiro bem-sucedido, aceitou participar da abertura da Semana Nacional de Doação de Órgãos. Pois bem, uma agência publicitária, em parceria com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, criou uma campanha, eu diria, uma bela provocação, para sensibilizar o público sobre a importância da doação de órgãos. A estratégia foi a seguinte: Chiquinho Scarpa anunciou no Facebook que enterraria seu carro de luxo, avaliado em R$1,5 milhão, no jardim da mansão em que ele mora. Ok. Então, ele publicou fotos em que aparecia com uma pá cavando o buraco. Depois, uma escavadeira em movimento, enfim. Nem é preciso dizer que a excentricidade do milionário causou uma enorme repercussão. Os internautas que, ao longo da semana, haviam acompanhado a escavação, no dia e hora marcados, também puderam ver o carro descendo, digamos, o carro descendo a sepultura. E, para tudo, sabe aquelas iniciativas que chacoalham a gente e, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Pessoas que me ouvem, vocês também morderiam a isca. Chiquinho Scarpa
fazendo pose à imprensa, evidentemente não enterrou o carro. Todo esse movimento foi o gatilho, foi o pressuposto para a campanha de conscientização em favor da doação de órgãos. Perceberam o contraste entre o absurdo de se enterrar um carro de luxo e a apatia, o descaso em relação ao desperdício de órgãos saudáveis, órgãos suscetíveis à doação, os quais são enterrados? Foi exatamente isso que Chiquinho Scarpa disse em entrevista. Algo mais ou menos assim: o verdadeiro absurdo é enterrar algo bem mais valioso do que um carro de luxo. Ou seja, no contexto da campanha, ele quis dizer que o verdadeiro absurdo seja enterrar órgãos. Tema e repertório sociocultural postos, vamos aos argumentos. Vou listar 2 causas por conta das quais as estatísticas não avançam e 2 consequências. 1. Desconhecimento e resistência familiar. É inegável que, como eu já disse, um dos entraves responsáveis pela demanda ainda ser maior do que a oferta de órgãos seja a resistência familiar, embora, por vezes, o pretenso doador tenha ele próprio manifestado, ainda que informalmente, o desejo, o consentimento para a realização da remoção dos órgãos depois de ele falecido. E a família, enlutada, resiste. Isso se dá porque a família, que segundo nossa legislação passa a ser dona do corpo, desconhece os procedimentos mais básicos para a remoção de órgãos. Há quem duvide, por exemplo, do atestado de morte encefálica. Isso depois da realização de 2 exames clínicos realizados por 2 médicos diferentes. E nenhum deles pode fazer parte da equipe de captação de órgãos e transplante. Aqui é preciso ressalvar que o instante ideal para a remoção de órgãos é aquele em que é constatada a morte encefálica. Há também pessoas que, em nome da fé, não autorizam a remoção de órgãos diante da morte encefálica, porque acreditam na reversão dela. 2. Falta de infraestrutura médico-hospitalar. Excetuando-se os grandes centros, as grandes capitais, é preciso dizer que ainda faltam recursos e equipes multiprofissionais especializadas em remoção e transplante de órgãos. Mas é bom grifarmos que, em termos de logística, em 2016, durante a gestão interina de Michel Temer, tivemos um avanço. A partir daquela data, foram disponibilizados aviões da FAB, da Força Aérea Nacional, para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. Dadas as causas, seguem as consequências. Número 1. Longas listas de espera. Em fevereiro de 2024, segundo o painel do sistema de transplantes do país, havia mais de 38 mil pessoas aguardando por um rim. É importante dizer, segundo a legislação, a lista de pessoas que precisam de um novo órgão é única e vale para pacientes tanto da rede pública quanto da rede privada. E quem é o primeiro da fila? O que reza a lei? A ordem de preferência não é apenas a data do cadastro. Há também outros critérios a serem levados em conta, como compatibilidade, gravidade do caso e
tipo sanguíneo do doador. Mas uma coisa é certa: se houvesse mais doadores, milhares de pacientes já poderiam ter deixado a fila recuperados. Infelizmente, há milhares, sim, que deixam a fila. Morrem por não receberem a tempo o órgão de que precisavam. A estimativa é de 7 mortes por dia no universo de inscritos que buscam um transplante renal. 2. Impacto na saúde pública. A demora nos transplantes gera altos custos para o sistema de saúde, além de sobrecarregar hospitais e equipes multiprofissionais. Obviamente, falamos de despesas clínicas, médicas e hospitalares que o Estado assume para socorrer milhares de pacientes que aguardam o transplante. Além disso, pacientes e, por que não, familiares que enfrentam toda essa jornada veem comprometidas a qualidade de vida. Falo aqui não apenas das limitações físicas, como também das emocionais. Tema, repertório e argumentos apresentados. Antes de trazermos propostas de intervenção, eu preciso dizer a vocês que as pesquisas em torno do xenotransplante estão em franco desenvolvimento. Xenotransplante nada mais é do que a realização de transplantes de órgãos entre espécies diferentes. Os principais órgãos em estudo para os xenotransplantes são o rim e o coração. Atualmente, diversos centros de estudos pelo mundo, e inclusive no Brasil, investigam e já testam na prática o uso de porcos geneticamente modificados como origem para os órgãos a serem transplantados. Para finalizarmos, então, leio a proposta de intervenção social que escrevi para minha dissertação sobre o tema. Portanto, para aumentar o número de doadores, são necessárias ações conjuntas. As casas legislativas devem, por meio de projetos de lei, discutir e levar à sanção presidencial a proposta da obrigatoriedade da doação de órgãos, salvo quando houver declaração anterior deixada pelo próprio falecido, a fim de que pessoas na fila de espera para transplante possam ser socorridas mais rápida e eficientemente. Por sua vez, as mídias digitais, canais de comunicação de longo alcance, devem orientar a comunidade sobre o tema, com a maior propagação de campanhas educativas avalizadas pelo Ministério da Saúde. Afinal, a Constituição de 88 assegura: a vida é um direito fundamental e inalienável. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço, ótimas dissertações e até o próximo episódio.